Boa noite a todos. Possamos ter assim uma noite com ganho espiritual, né, que nós possamos entender mais sobre a doutrina espírita. Mas é muito difícil falar para a doutrina espírita quando se sabe que aqueles que estão ouvindo sabem mais doutrina espírita do que o expositor, porque já estão há muito tempo na doutrina espírita, né? E ser expositor é algo muito difícil, porque nós não podemos falar aquilo que nós achamos que seja. Nós só podemos falar aquilo que Kardec colocou lá na doutrina. E nós achamos um monte de coisa que às vezes não é muito próximo da verdade, né? E nós igualmente fazemos isso. Então nós temos que ficar assim com uma observação muito grande naquilo que nós falamos. Mas aqui é uma casa em que vocês também podem falar. Lá no Leão Denis não pode, porque o salão é enorme e se alguém falar, o outro vai falar, só que só ali cabem centenas de pessoas. Não pode, então lá é proibido, mas aqui não é. Então eu estou livre para fazer até pergunta para vocês. Vocês vão responder se perguntar? Essa é a questão. Mas se responderem ou se perguntarem, tem que falar muito alto, porque ele está gravando, né? Está sendo gravado aqui, para que depois possamos... Mas não é arguição não, né? De prova não. É arguição de prova para saber se vocês estudaram, para saber se vocês estudaram, tá? Então, o nosso tema central hoje vou até pegar o título: Mundos de expiações e provas. Porque nós gostamos mais de falar mundos de provas e expiações. Quem daqui está espiando? Quem? Todo mundo está espiando? É verdade? Que menos-valia é essa de vocês acharem que todos estão espiando? Então agora, se todos estão espiando, eu vou começar a escolher por cor da roupa, ok? Para poder dizer que expiação é essa, tá certo? Então aí quem tiver com uma blusa azul, poder dar um exemplo por que você acha que está espiando. Também está bem assim. E aí? Você que está de blusa azul, que eu estou vendo daqui. Viu? Vocês falaram com uma assim, certeza tão grande: expiação, eu estou espiando. Por que você está espiando? Tem que falar alto. Não, não quero saber o nós, eu quero saber você. Você disse que está espiando. Não, porque nós temos que ter muita resistência, muita prova na vida, né? Mas você disse que está espiando. Todos disseram aqui que estão espiando. Em que você acha que está espiando? Pode dar zero. Eu acho que você não está espiando, não. Eu acho que você não está espiando. Oi? Não é espiar o vizinho. Não, isso aí também não é. Você também não fica espiando o vizinho. Quem mais aí está espiando? Não estou mais espiando, não. Não está mais espiando, não? Legal, saiu a tempo do trem. Saiu a tempo. Você pulou no trem andando. Quem mais? O que é essa situação de vocês estarem espiando? Senhora, está espiando? Ela estava se escondendo, por isso que eu peguei ela. Hã? Não está espiando também? Só o seu. Oi? Ela está espiando o seu. Aí já é fofoca. Aí já é fofoca. Gente, mundo de provas e expiações. Nós espiamos, aí eu dou um ponto e faço o que ele faz. Vai lá e clica. Ele adora clicar no Facebook, fica toda hora falando assim: Paulo Thiago, você vai lá fazer um estudo, você vai fazer estudo. Né? Aí fica todo mundo falando para mim: você vai fazer um estudo? Você vai fazer um estudo? Vou fazer um estudo.
filho. Mas é um prazer, é prazeroso estar aqui com vocês. E aí eu dou um clique quando eu falo assim, nós estamos no planeta de provas e expiações. E o que nós expiamos? Nós expiamos o seguinte, nós somos espíritos, né? Só para colocarmos aqui, pode ter alguém que queira ver essa gravação e não seja espírita, então tem que entender o que a gente está falando aqui. Nós somos espíritos que fomos criados por Deus. E quando Ele nos criou, nós éramos simples, éramos ignorantes da lei, das situações, do bem, do mal. Mas Ele, ao nos criar, Ele colocou assim. Então, vou falar da minha criação que eu lembro. Tá? Deus chegou e falou assim, Paulo Chagas, eu te criei. Você está criado agora, você existe. Você vai ser expositor em 2018 lá no planeta Terra, que eu vou criar para você. Né? Então ele falou isso para mim, me criou e disse assim, olha só, você vai ter que aprender tudo sobre a minha lei. E eu vou deixar aqui para você as informações do que é a minha lei. Existe uma lei, eu sou o papai, Deus, estou te criando, e existe uma lei que você vai ter que aprimorar essa lei. Você vai ter que entender cada situação dessa lei e aprimorar cada vez mais. É a minha lei. E o restante você vai aprendendo com o tempo. Porque, Paulo, o meu grande amor por você vai dar todas as oportunidades para você crescer e cada vez crescer mais e cada vez mais desenvolver a sua inteligência, o seu intelecto, para entender cada vez mais essa lei que eu estou deixando aqui para você, bem pertinho do seu coração, que é a sua consciência. Então a consciência está pertinho do coração, porque ela tem que perceber, junto com o raciocínio, o bem, o mal. E saber o que é mal, porque o mal não existe. O mal é criação. É afastarmos-nos dessa lei ou desconhecimento dela. Mas aí ele falou assim, mas Paulinho, ele já me chamava de Paulinho. Paulinho tem o seguinte, você terá que entender cada vez mais essa minha lei que eu estou deixando aí pertinho do seu coração, com a sua consciência, que é a lei do amor. Eu tenho muitas leis na minha criação, mas a lei mais importante é a lei do amor. É essa que você tem que desenvolver. Mas para isso, você vai ter que aprender a raciocinar. E para aprender a raciocinar, você vai ter que conhecer as minhas outras leis, as leis que regem toda a minha criação. E dentro dela está a lei material, as leis que regem a matéria. Porque, Paulinho, você vai viver sempre dependendo desta matéria. Para isso você vai conhecê-la, para isso você vai raciocinar, porque chegará um momento em que você estará junto com os seus irmãozinhos. E ali, nessa hora, com tudo que você aprendeu no raciocínio, eu vou colocá-lo em teste para saber se você já está entendendo essa leizinha que eu deixei na sua consciência e que o seu coração vai aprender a desenvolvê-la. E isso só será possível, Paulinho, quando eu colocá-lo junto com os seus irmãos, para saber se com o seu irmão que talvez não tenha entendido a lei, porque eu também deixei para eles, se você vai conseguir desenvolvê-la junto com o seu irmão. Então quando, aí eu te expliquei, né? Já fui lá, já expliquei, agora voltemos aqui a nós.
Prova de expiação. Quem está espiando? Todo mundo. Estou espiando, estou espiando. O que é eu estar espiando? Novamente, vou clicar aqui, vou voltar lá, vou voltar. Por quê? Porque quando ele me criou, ele não me disse tudo. E ele foi me ligando a corpos materiais ou a situações para que eu pudesse automatizar, aprender situações que seriam importantes para mim no futuro para desenvolver essa parte moral. Então eu já estive no reino mineral, eu já estive no reino vegetal. Em cada um desses eu estava aprendendo a me comportar de alguma maneira perante a lei. Eu estive em situações que eu tinha que aprender que a luz do sol é importante, mas que a luz do sol também me queima e pode me matar. E aí eu fui desenvolvendo características minhas para que pudesse usar a luz do sol, mas não usasse de maneira muito grande, porque senão eu morreria. Isso aconteceu no reino vegetal, quando eu lá estava. E fui me preparando para que um dia pudesse estar com um corpo orgânico como esse que nós estamos agora, com uma infinidade de funções que eu consigo gerenciar porque eu passei por cada uma situação dessa. Então hoje eu tenho um corpo em que está cheio de bichinho, e cada bichinho desse corpo tem um princípio inteligente que foi criado pelo nosso próprio Pai, e que está fazendo toda aquela estrada que eu já fiz, que está aprendendo, e que no momento está obedecendo às minhas ordens. Eu que sou o Deus deles, momentâneo, emprestado, porque eu dou as ordens e ele faz com que aconteça. Não é o que acontece com a nossa flora intestinal? É vida, e que está trabalhando para nós, e nós damos o comando para eles. Assim como o cachorro também tem, assim como o gato também tem, que já está comandando vidas dele. Só que o cachorro e o gato ainda estão nesse aprendizado de se manterem vivos e entendendo essas leis do Pai. Só que nós já estamos com um entendimento bem maior e com a obrigatoriedade de pegar esse aprendizado e aplicar para o melhor entendimento daquela lei que ele colocou para nós, que é a lei do amor. Aí voltando para nós aqui. Nós já somos espíritos que entendemos que tem que haver um Criador. Nós já somos espíritos que entendemos que nós somos nós. Porque o cachorro não sabe que é cachorro, o gato não sabe que é gato. É verdade. Mas eu sei que sou eu, você sabe que é você. E nós sabemos que não conseguimos manter a vida desse corpinho se não tivermos outros vivendo junto a nós. Sabia disso? Eu não sabia. Que nós só temos luz porque muita gente estudou a lei divina para conseguir gerar a luz artificial, e que muita gente hoje trabalha para que a ciência desenvolva cada vez mais e mantenha a possibilidade da energia elétrica chegar aqui para criar a nossa energia luminosa, e que se eles pararem de trabalhar isso vai ficar escuro, não vamos ter iluminação. Então nós dependemos dele, mas dependemos também para comer, nós dependemos para o transporte. Sem o outro nós não conseguimos mais manter a vida do nosso corpo. Só que nós viemos aprendendo ao longo do tempo, já vivemos quase que sozinhos, só a mamãe e o filhinho. E hoje não.
hoje nós estamos mais apertados, mais dependentes um do outro. E para que serve essa dependência na visão divina? Ela serve para que nós possamos desenvolver essa lei. Porque se é a lei do amor, nós temos que desenvolver o respeito, nós temos que desenvolver a ajuda, nós temos que desenvolver em nós a coabitação, a participação, o não julgamento, porque nós vamos desenvolvendo o nosso raciocínio e vamos chegando à conclusão que tem uns que sabem muito do conhecimento da lei material e tem outros que não conhecem muito, não. Tem outros que conhecem muito a lei moral, a lei do amor, mas não conhecem a lei intelectual, a intelectualidade não demonstra. Então, se nós percebemos isso, percebemos que existem povos que ainda estão na barbárie e que tem povos que já procuram ajudar aqueles que estão necessitados, há uma diferença. Então nós temos que saber, todos têm que ser iguais a mim? Não, porque se todos fossem iguais a mim seria horrível, porque eu sou horrível. Porque eu sei os meus ímpetos, eu sei o que eu faço e não digo para ninguém porque eu tenho vergonha. Já pensou se todo mundo fosse igual a mim? Esse mundo seria muito perigoso, não é verdade? Mas eu sei que nem todos são iguais a mim. E todos nós estamos com a tarefa de aprendizado da lei do amor. E aí, junto e misturado, como diz o meu sobrinho. Tio, estamos juntos e misturados. Ele fala uma coisa maravilhosa, não sei se isso é um linguajar popular, mas ele é o único que fala da família, e eu acho maravilhoso, porque é isso mesmo, estamos juntos e misturados, tio. Né? E é a grande verdade, estamos misturados. Aqueles que precisam da nossa ajuda, da nossa compreensão, do nosso amor, e aqueles que estão prontos para nos dar a mão, porque nós precisamos da compreensão dele, nós precisamos do amor, para que nós possamos cada vez mais aprender. Só que tem o seguinte, nós somos mal criados. Tem alguém mal criado aqui? Todo mundo. Quem não é mal criado? Levanta o dedo. Ah, você é mal criado. Você não é mal criado. Não. Ela não é mal criada, ela já chegou ao nirvana. Nós somos muito mal criados ainda naquele quesito lei do amor que nós já entendemos. Porque muita parte daquilo ali a gente ainda não entendeu. Agora, eu já entendi alguma coisa e vou lá e faço da maneira errada, da maneira contrária, o que eu sou? Mal criado. E mal criado, quando eu sou muito mal criado, o que acontece? Fica de castigo. Não pode sair na hora, não vai comer sorvete. Olha, você está muito mal. É assim. A vida é assim. Não, a gente não usa mais. Já não usa mais, já foi passado. Mas isso também é uma brincadeira, porque castigo não deve existir. E sim deve existir o ensinamento para que nós possamos entender. E responsabilidade também. E aí, quando nós somos mal criados demais, ou seja, Deus, com aquela bondade, fala assim, Paulo, olha só, vai lá, reencarna, você vai ter que aprender agora a ser mais brando. Aí Paulo vem, não é brando coisíssima nenhuma, e fica falando com o pessoal, exigindo tal. Quando volta, Paulo, você não foi brando.
volta lá novamente, você tem que aprender isso. E Paulo não aprende, até o momento em que ele, agora acabou a brincadeira, tá? Está reencarnado aí, e você vai ter certas dificuldades para dar valor à brandura. Esse está espiando. É quando, pela malcriação excessiva, nós não nos colocamos no ponto exato de entender a nossa necessidade, porque isso é amor da lei divina, em nos melhorarmos naquele ponto. Não é em tudo não, porque ele olha assim, Paulinho, olha só, tem um monte de situações que você tem que melhorar, mas você ainda não passou pelos momentos que precisa fazer algo para melhorar. Mas esse ponto aqui eu já te dei todas as chances. Então, mal criado demais. Vai porque eu estou mandando. Aí ó, expiação. Então não cabe a nós aqui ficar analisando, aquele sujeito está em expiação porque ele é careca, olha só como é que ele é feio, careca, lá ainda fica falando. Não, nem todo careca está em expiação. É o meu caso. Eu sou feio, careca, tá, mas não estou em expiação. Foi alguma situação que eu escolhi para poder viver melhor, escondidinho aqui nessa situação. Tá? Mas me traz dor? Não. Agora, toda dor que nós sentimos vem a ser uma expiação? Não. A expiação é aquela com a análise do espírito, as suas atitudes perante a lei divina e com todas as explicações que já foram dadas para ele, tanto encarnado, porque quando nós estamos encarnados, o que acontece? A gente morre todo dia cerca de 8 horas, não é? 8 horas por aí, na média, a gente desencarna um pouquinho, ou seja, dorme e tem contato com o mundo espiritual. E no contato do mundo espiritual, se nós não formos mal criados demais para fugir para lugares que não deveríamos estar, nós estaremos com os nossos espíritos protetores, que falarão assim: Paulinho, você não está fazendo a coisa certa naquilo que papai falou que tem que resolver agora. Olha só, tal. Então, quando eu chego num ponto que papai não deixa mais, ele impõe. Aí é a expiação, que temos que ver a situação anterior. Então aqui tem alguém expiando? Acredito que não. Acredito que não. Né? Uma expiação brava. Mas nós podemos ter umas expiaçõezinhas pequenininhas que parece que você foi muito mal criado nisso aqui, então você vai ter umas situaçõezinhas aqui e a gente não vai nem notar porque nós estamos alegres, felizes, porque no restante nós não estamos. E provas? Tem alguém aqui em prova? Sim. Sim? Você está em prova? Não. A prova é só aqui é o mesmo. Ah, eu sei. Então, olha só. Alguém aqui sabe identificar qual é a sua prova? E que possa ser falado? Porque tem umas que não pode ser falado, não. Não, né? Alguém aqui acha que essa encarnação é só para nós ficarmos esperando o Natal chegar, o Dia das Mães, vem aí São João, que legal, tal, ir a casamento, ir numa festa? É isso também, né? Mas não é só isso. Assim, é quando as pessoas falam assim, parece até que veio o mundo a passeio, né? Tem gente. Eu vim passear, eu só quero o bom. Mas a vida não é assim. O casal Paulo e Marli, os últimos 50 dias, está amargando um pouquinho uma chikungunya deliciosa, né?
em que para o Paulo só atrapalha, mas para Marli ela impede. Não consegue andar, minha esposa, não consegue andar e tal. Será que ela está em expiação? Ou faz parte da viagem? São situações do que o carro está quicando muito, está pulando muito, está muito calor, o ar refrigerado que sou, né? É muito mais para isso. Porque fora disso, tem lá as possibilidades dela, mas não podemos dizer assim que está numa expiação. E tem pessoas que têm saúde muito boas, mas que estão em expiações em diversas situações da sua vida. Daquilo que almeja muito e não consegue chegar lá de jeito nenhum. E que quando pensa que está chegando, e aí acontece um acidente, entendamos qualquer coisa que me impeça de chegar lá, não apenas um acidente de automóvel, tá? É o emprego que é perdido, é uma pessoa que ficou doente, tem que estar lá, e passa a vida toda querendo e não consegue. Está espiando aquela situação de não conseguir mais aquilo que sempre teve e não utilizou de maneira correta. E aí nós podemos fazer os nossos estudos íntimos. Mas todos nós estamos em prova. Que tipo de prova? É a prova de saber se nós estamos realmente olhando aquela lei que foi gravada dentro de nós, para sabermos como que nós estamos utilizando-a naquilo que nós já aprendemos e fazendo um estudo para saber o que eu ainda não aprendi dessa lei e que tenho que aprender. Esse é o objetivo da reencarnação. Foi quando o papai falou lá, olha só, chegou a hora de você desenvolver isso. E para isso você vai conviver com os irmãozinhos, que cada um está no entendimento dessa lei. E a própria diferença do entendimento vai fazer com que você tenha que desenvolver em si cada vez mais a qualidade dessa lei. E tem que ser rápido. Porque em cada fase do seu crescimento você vai ter um planeta para morar. Só que é rápido. Esse planeta cresce, é rápido. Você tem que aproveitar enquanto ele está disponível. E nós, hoje, pelo que se entende, nós estamos aí com cerca de 24 bilhões de almas que moram aqui nesse planeta. O que é morar aqui? Eu desencarno, fico aqui no orbe terrestre, vivendo desencarnado no fluido cósmico espiritual, fluido cósmico universal da Terra. Vou passear lá em Júpiter. Não vai não, você não pode sair daqui não. Neném, aqui. Você não pode sair daqui. Você é daqui. Não pode ir para lá. Então eu vou lá para aquele lá que eu vim também. Não pode não, senão você vai desarmonizar. Então o que acontece? Quando eu sou um espírito primitivo ainda, que ainda não conheci muito sobre